Olá, professora e professor, tudo bem? Eu sou a Maristela, PCNP, professora coordenadora da área de História e estou aqui com vocês com mais um ATPC. Vamos então tratar da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas na área de História, ok? Vamos conhecer então o que vamos tratar hoje, certo? Pois bem, essa é a pauta que nós vamos, que eu vou estar apresentando a vocês nesse ATPC. Então, a gente vai começar com uma reflexão, em seguida, quais são as competências que estão alinhadas ao propósito desse ATPC. A gente vai comentar sobre a questão do cinema, tá, e o seu uso na sala de aula. E, em seguida, nós teremos aqui o relato do professor Fernando, certo? Portanto, o nosso objetivo aqui, tá, é fazer com que seja oportunizar sugestões, tá, que vão transitar, entre dois temas, estão muito próximos, no caso, cinema e guerras, certo? Vamos lá, então? Então, eu vou iniciar. Pois bem, eu trago, então, para vocês aqui, essa imagem. Vocês estão vendo que é um caderno, não é mesmo? Pois bem, esse caderno, ele me pertence. É um caderno que eu tenho um grande apreço, principalmente pela capa dele, tá? E conteúdo também, porque esse caderno, ele é de 2000, 2001, tá? Não sei precisar o ano dele que eu comprei. Mas quando eu comprei, o que me impressionou foi ver essa imagem. Antes de iniciar um pouco a minha fala, eu quero comentar com vocês um trecho mencionado por Leandro Carnal no seu livro História na Sala de Aula. Abre aspas, existe o passado, porém quem recorta, escolhe, dimensiona e narra este passado é um homem do presente. Assim, uma vez produzido todo o contexto histórico torna-se ele mesmo objeto de história, pois passa a representar a visão de um indivíduo sobre o passado. Portanto, o tema de hoje, a gente vai estar aqui tratando das guerras mundiais. Tá? Eu, particularmente, falando aqui da Segunda Guerra Mundial, e vou apresentar vocês, e o professor Fernando tratando da Primeira Guerra Mundial, certo? É muito comum, a gente ter esses temas também nos livros didáticos, principalmente quando os livros didáticos tratam as guerras, quando eles mencionam, falam das guerras, eles falam, relatam as causas, os conflitos, as tensões, as consequências e personagens envolvidos. Eu trouxe essa imagem que ela me impressiona, porque a gente pode ver um detalhe dela que eu que eu fotografei, são homens, são soldados que estão aqui, sentados no morro, Em detalhe tem alguém, que talvez seja, dentro da hierarquia, um superior, que me impressiona, que imagina como foi a mobilização, para juntar essa quantidade de homens, e sentados, parados, para que o fotógrafo pudesse registrar, esse momento. Tá? Portanto, eu não tenho nenhuma referência sobre essa imagem. Eu procurei bastante na internet, usando algumas palavras-chave, não encontrei. Se alguém encontrar, olha, agradeço. Inclusive para identificar de qual guerra ele está se referindo aqui. Tá bom? Também tem uma frase, uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que eu registrei aqui, e que agora, nesse momento, eu não lembro, porque eu não trouxe o texto que se referia a essa frase. Mas, pois bem, vamos começar então. Essa imagem eu trouxe para abrir o nosso cenário, tá, de trabalho, ok? Vou comentar uma coisa também, nós dois, tanto eu como o professor Fernando, estaremos falando sobre as guerras, de certa medida, tá? Na verdade, a guerra é um pano de fundo que a gente tem, para trabalhar os contextos históricos, lá no cenário. Mas a gente está falando aqui do século XX,
agora também no século XXI, pensando no século XXI, nesses últimos 20 anos, certo? Existe por parte, né, de muitos intelectuais e também muitas produções acadêmicas, na literatura acadêmica, inclusive livros que podem ser comprados, né, nas livrarias virtuais, né, que se referem à guerra híbrida. Talvez seja conhecimento das pessoas a respeito ou não também, né? Mas a guerra híbrida é uma discussão que está acontecendo bastante entre muitos intelectuais. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão encontrar vários textos na internet, artigos também sobre isso, tá? É um tipo de ciberguerra, né? Que envolve, né, métodos de influência, né? Como, por exemplo, né, a desinformação. Então, identifico como uma estratégia política, né, que se utiliza diversas plataformas de comunicação, sobretudo as redes sociais, né, e também, né, o uso de fake news, a disseminação dos fake news. Tá? Então, é interessante para quem tem curiosidade em conhecer alguns detalhes, alguns elementos que caracterizam essa guerra híbrida, porque segundo muitos intelectuais aí, eu incluo sociólogos, historiadores, filósofos também, eles dizem, né, que o Brasil foi o primeiro país, tá, a experimentar, a ser objeto de experimento para a guerra híbrida. Deixo aqui esse tema porque nós estamos tratando de guerras, né? Então, cabe também falar um pouco o que estamos passando agora nesse século XXI, certo? Vamos então começar. Pois bem, aqui eu apresento a vocês todos, né, as competências que está alinhada aqui ao propósito, né, da nossa fala, tá? Então, essa competência macro, ela fala de interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo, aos outros e a diferentes culturas com base em instrumentos de investigação das ciências humanas, certo? No campo da história, nós temos aqui, né, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos. Tá? Então, nós estamos aqui nesse processo, no caso, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, e isso vai ser colocado, né, tanto por mim como por Fernando, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e o respeito. O Fernando vai deixar bem claro isso numa atividade, uma prática de ensino que ele desenvolveu e ele vai comentar com vocês, tá? Então, para abrir, né, esse cenário aqui, eu trouxe a Circe Bittencourt, que é uma estudiosa no campo de ensino de história. Ela é muito referenciada, principalmente nos concursos, né? Então, ela inicia aqui, tá? É preciso preparar os alunos para a leitura crítica de filmes, começando por uma reflexão sobre os propósitos a que eles assistem. Como escolhem um filme para assistir ou quais os atraem. Preferem filmes que atinjam os sentidos e as emoções, para que não seja preciso nenhum trabalho intelectual? O que é valorizado no filme? A interpretação dos atores ou o conteúdo? Esse conhecimento inicial é importante para introduzir as perguntas que levam os alunos a duvidar daquilo a que efetivamente estão assistindo, refletir sobre como captam as informações das imagens cinematográficas. Em que consiste ser um espectador passivo? Por que não gostam de determinados filmes? Após lançar algumas dúvidas sobre o que os alunos veem no filme, cuja familiaridade impedem que façam muitas vezes qualquer indagação sobre as imagens observadas. Portanto, eu venho aqui apresentar para vocês uma sugestão de usar um audiovisual como documento histórico. E nesse caso, eu estou iniciando aqui, né, falando sobre o cinema. O cinema é uma linguagem, né, e que pode ser, claro, utilizada, né, já é utilizada bastante na sala de aula, né? Afinal de contas, por meio dela se pode fazer uma transposição didática e, principalmente, né, por meio do cinema, o professor pode construir um saber histórico junto com o aluno.
né? E o aluno mesmo construir, né, um conhecimento a partir do que está sendo colocado e também dependendo da condução do professor. Então, a gente está usando a perspectiva aqui que de todo filme ele é um documento, desde que corresponda a um vestígio passado, remoto ou imediato, tornando objeto de pesquisa e análise. Tá? É interessante, eu vou colocar então um dado aqui para vocês, vou abrir uma referência aqui sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin era um intelectual, né, um pensador alemão, em que quando ele discutiu a questão da reprodutibilidade técnica, ele deu, né, ao cinema o status de obra de arte, como também fotografias, gravações sonoras, tá? E de forma que ele, no tempo dele, ele conseguiu identificar, né, pontualmente como o fascismo e o nazismo valeram-se das vantagens das novas tecnologias, tá, para realizarem e manifestarem politicamente. Tá? Por outro lado, o Mark Ferro, que é um historiador, né, ele acreditava que o filme não deve ser abordado como uma obra de arte, tá? E sim como um produto, né, um objeto imagem. Imagem-objeto, desculpa. Imagem-objeto, cujas significações não são somente cinematográficas, pois ele valeria por aquilo que testemunhou. Pois bem, são duas concepções, de qualquer forma, que mostram que o cinema ele também é um instrumento de divulgação de ideologias, de forma de pensar, de modos de agir, de valores culturais, sociais e ideológicos numa sociedade. Portanto, ele é uma fonte de cultura e informação. Nesse caso, nós estamos aqui novamente utilizando, tá, o material do Cultura e Currículo, que tem as caixinhas tem vários filmes, né, muito interessantes, e vamos se referir a um deles, tá bom? Esse aqui foi um programa da Secretaria de Educação, lançado há alguns anos, e espero que nas suas escolas tenham as caixinhas com seus filmes, certo? Vamos pensar então agora no uso do cinema na sala de aula. Então, qual é a postura do professor nesse momento, certo? O professor, ele deve, né, planejar, tá? Para pensar e planejar, né, a sua prática, de forma que ela seja eficaz. Ele, claro, vai produzir também um roteiro de análise do filme, se ele precisar, ele pode fazer isso com os alunos, e o filme pode ser usado como um texto gerador de debates, por exemplo, tá? Ou também um documento em si, tá? Discutindo o produto cultural e estético que está, né, contendo o filme escolhido, certo? O que a gente pede também é que o professor tenha muito cuidado na escolha. Às vezes, né, um filme pode não ser, né, para aquela faixa etária. Portanto, eu estou colocando aqui sugerindo a vocês, né, pensando na faixa etária, né, de 11 a 13 anos, os alunos estão nos anos finais, né, quais são os filmes que eles mais gostam, né? Eles gostam de filmes dinâmicos, não é mais linear, né, como, por exemplo, aventura, terror, ficção científica, tá? Porque por meio dele se consegue identificar o próximo, regras de convivência, também percebe as diferenças sociais, socioculturais, tá? Enquanto o ensino médio, tá, o ideal é trabalhar com gêneros, né, diferentes gêneros para os alunos, trabalhar com filmografias, com linguagens cinematográficas, de forma que se aprofunde um pouco mais, né, o objeto estudado e o aluno possibilite ao aluno refletir um pouco mais sobre a linguagem cinematográfica, certo? Pois bem, vamos continuar aqui então. Outro dado também, né, que a gente deve comentar com os alunos nesse processo de escolha do material, do filme que vocês vão passar, é refletir, certo? Que o filme nem sempre é fiel, né, a um cotidiano, a uma ideologia, pois a fotografia, tanto como a fotografia e outras linguagens, porque o homem tem a capacidade de omitir. Isso é bom comentar com seus alunos, de omitir, de distorcer ou ainda fragilizar situações e personagens históricos. Pois bem, porque é muito importante o aluno repensar sobre isso, né? Sobre
os usos e abusos da imagem, né? Porque essas imagens, né, elas podem, tá? Elas muitas vezes estão, né, sobre o interesse econômico, social, político, cultural e social, né, de um grupo, de um país, né, enfim. Então, é muito interessante vocês tratarem, discutirem com os alunos essa perspectiva, né, que o filme é uma representação, né, e ele também está passando por ele, né, vários interesses, né, até mesmo construções do olhar do diretor, e vai também, né, que é um homem do seu tempo, e vai trazer, né, alguns elementos para dentro do seu filme, certo? Continuando, né, nesse sentido, né, o professor, né, já sabe disso, eu estou relembrando, né, que na preparação do filme, o professor precisa assistir o filme, né, ou partes dele que vai utilizar, né, e redigir, sim, o seu roteiro de aula, tá? Outro passo também, né, é apresentar o roteiro de aula, que, né, não necessariamente não é feito, né, pelos professores, mas depois analisar, tá, e articular o filme a outra fonte, a um livro didático, a um jornal, a um artigo, a informações gerais que o professor possa fazer aí, né, um papel de mediação, né, e construção do conhecimento, tá? Então, nós temos duas perspectivas. Tá? O filme pode ser utilizado na introdução da aula ou como complemento à aula do professor, certo? Quando a gente pensa na introdução à aula, será necessário, né, trabalhar os trechos mais importantes, tá? Apresentados, né? Que isso vire, né, resulte em discussões, em debates, né, nas aulas. Quando ele se torna um complemento, né, a proposta de trabalho é realizar uma roda de conversa com os alunos, tá, para despertar a atenção de alguns aspectos, né, que não foram percebidos, ou mesmo questões que estão envolvidas, né, que o professor leve os alunos e, né, que possa, inclusive, né, virar né, se produzir, resultar numa produção textual, por exemplo. Nesse sentido, tá? O filme, né, na sala de aula permite várias discussões, tá? Discussões essas que o professor pode encaminhar para a questão econômica, dependendo do filme, ele pode tratar mais da economia, da política, da filosofia, de aspectos culturais, tudo isso vai ocorrer a partir da seleção do professor, do recorte que ele vai fazer, do trecho que ele vai apresentar, né? Ele pode também, né, motivar, levar os alunos a discutirem questões sociológicas, religiosas, históricas, tá? E também psicológicas. Enfim, o uso do filme na sala de aula permite transitar por vários outros campos de saber, em que o professor, aí, como um mediador, ele vai poder, né, construir um conhecimento sobre o determinado tema que ele está trabalhando, determinado conteúdo, contexto, né, favorecendo aí o ensino-aprendizagem dos alunos, certo? E eu estou, então, aqui, eu vou apontar para vocês o que, né, esse filme, Arquitetura do Poder, Arquitetura da Destruição, certo? É um filme que eu tenho uma grande simpatia, porque é um documentário belíssimo, tá? E esse filme é interessante porque ele está lá na caixinha do Cultura e Currículo. Caso vocês não tenham esse filme na escola, existe também de forma gratuita na internet. Mas eu trouxe a vocês para conversar com o filme essa imagem, tá? Mostrando com pessoas entrando dentro de um cinema. Portanto, o filme, quando ele mostra como o cinema foi utilizado pela máquina nazista, né, como um instrumento de comunicação de massa, certo? E claro, o cinema, existia cinemas assim, mas o poder, né, nazista, vamos dizer assim, a política nazista, ela conseguia levar o cinema e filmes para outros locais de forma móvel, tá? Principalmente filmes curtos. Esse filme, esse filme, ele vai mostrar como, né, se deu toda essa construção, né, dessa ideologia nazista por meio do uso
do recurso cinematográfico. E aí eu trouxe para vocês esse trecho aqui, esse recorte. Tá? Esse recorte é um pequeno recorte de segundos, tá? Que vai falar sobre a arte. Qual foi a relação do nazismo com a arte? Como eles observavam, como eles tratavam a arte, como eles subjugavam a arte também. Tá? Então, esse trechinho aqui mostra o olhar, né, e o posicionamento que eles tinham na seleção de de obras de arte, tá? E o filme vai tocar nisso o tempo inteiro, certo? Quer dizer, vai tocar também, né? Assim, também vai tocar na questão dos museus, por exemplo, tá? Então, deixo para vocês assistirem, caso vocês achem interessante. Portanto, eu vou continuar aqui. Como a gente pode, então, nessa proposta que eu estou colocando para vocês aqui, tá? Desenvolver isso na sala de aula, né? Primeiramente, apresentar, né, um contexto histórico que foi trabalhado, certo? Aí seria muito interessante isso. Será muito interessante, óbvio, faz parte do processo, certo? Outro momento também é selecionar, tá? Analisar uma sequência. Selecionar e analisar a sequência que vocês querem trabalhar. Eu trouxe aquela, por exemplo, aquela micro sequência, né, que traz essa relação do nazismo, o olhar, né, e o posicionamento dos interesses do nazismo em relação à arte. Tá? Também vocês podem trabalhar em destacar e valorizar e analisar os valores e ideias, né, daquele filme que foi escolhido, ou ainda destacar frases representativas. Tá? E ainda analisar as mensagens defendidas ao longo do filme. Nesse caso, o aluno, né, assistindo esse filme, ou algum trecho desse filme, ou, né, vai tentar e vai compreender, desde que tenha apresentado o contexto histórico, qual é a mensagem. Tá? E uma roda de conversa, tá? Pensando aí numa metodologia ativa, vocês podem propor aos alunos fazerem um mapa mental, ou ainda usar, no caso, a roda de conversa para discutir aspectos positivos do vídeo, negativos, que ideias está passando, né, pelo filme, quais consequências, né, dos valores apresentados pelo filme para a vida do aluno, para o grupo, para a sociedade. Aí, né, se fosse presencialmente, né, poderia até discutir com os alunos, né, como eles julgam os valores apresentados pelo filme. No caso que a gente aqui estamos, né, estamos aqui nessa situação de pandemia, né, vocês podem fazer uma discussão com os alunos, né, online e sistematizar isso por meio de uma produção, né, textual. Certo? Aí fica uma dica para vocês. Tá? Sim, eu trouxe isso aqui, mas por curiosidade, tá, professores? Porque muito se fala, né, do cinema nazista, mas poucos sabem, né, que dessa relação da relação do gênero e cinema, e principalmente do pioneirismo da Leni e Riefenstahl. É assim que eu pronuncio. Se eu estiver enganada, desculpem, tá? É interessante porque ela foi uma cineasta extremamente importante no século XX. Tá? Ela estava atrás das câmeras na maior parte dos filmes e documentários feitos, tá, durante o período nazista. Tá? E os filmes, né, eles, como propaganda de massa, né, se tornaram também instrumento de arma política. Tá? Então, aí eu trouxe para vocês um exemplo, né, de um documentário que, para muitos especialistas, estudiosos, é um dos melhores documentários que existe, porque ela traz em si, né, vários elementos inovadores. Né? Isso foi feito pela Leni. Tá? O Triunfo da Vontade é uma propaganda, é uma obra de propaganda cinematográfica, né, que registra o comício do Partido Nazista, tá? Na Alemanha, em 1934. Tá? Lá, no filme, ela traz elementos para se pensar qual é o ideal estética nazista, ou ainda quais são os símbolos, no caso, o imaginário nazista, né? Como, por exemplo, uniformes militares, as tochas,
tambores, até mesmo a saudação do braço, todos esses elementos são registrados, documentados no filme, de forma que ele aponta como seria uma sociedade nazista, né? Principalmente por meio da militarização da sociedade. Tá? Então, a Leni Riefenstahl, ela inaugurou uma forma de filmar que até então não se tinha nesse momento. Tá? Um outro dado também, que eu acho muito interessante, aí fica também com uma curiosidade, ela foi uma das primeiras que filmou, né, uma pessoa de baixo para cima. Né? Ela fez isso com Hitler, e isso dava um poder, né, à pessoa, engrandecia, né, o personagem que ela é protagonista, aliás, né, do filme. Então ela inaugurou, ela foi pioneira. Pois bem, eu só trouxe para vocês aqui, professores, para contribuir com o conhecimento, porque muita gente não sabe, esquece que no cinema também teve a participação das mulheres como cineastas, diretoras de arte, e tantas outras funções, né, que se pode fazer dentro da indústria cinematográfica. Ela é um exemplo, mas temos outras tantas mulheres que participaram. Porque geralmente quando a gente pensa na mulher dentro do cinema, a gente pensa como atriz, né? E geralmente são mulheres heroínas ou vilãs, né? Ou a mocinha do filme, não é? Não, nós temos também mulheres que atrás das câmeras fizeram arte e também revolucionaram, inauguraram e trouxeram inovações na forma de filmar. Tá? Então eu deixo aí uma dica, tá? Cultural para vocês, ok? E finalizando com a minha fala, eu vou apresentar para vocês uma prática de ensino. Tá? É uma apresentação do professor Fernando Rogério da Cruz. Ele é professor da rede estadual desde 2003. Ele é professor da nossa diretoria de ensino Campinas Oeste, tá? Formado em filosofia, ele tem licenciatura e bacharelado em filosofia. E também ele é um professor doutor, porque ele tem um doutorado, ele defendeu o doutorado na Unicamp. Tá? E deixo também outra dica para vocês, caso vocês queiram conhecer. Ele é responsável por um site, tá? Que eu deixo aqui a dica, é www.sofressor.com.br. Espero que vocês tenham boa audição, porque a experiência que ele desenvolveu na sala de aula, ela é extremamente motivadora. Motivou os alunos a participar, a atuar, a repensar, né, questões envolvendo a guerra, né, muito além do que a gente supõe. Então, eu deixo para vocês o relato dele, que é um belíssimo relato, né, de uma prática de ensino no campo de história. Tá? No momento que ele nos relata, ele estava, né, no momento que ele desenvolveu essa atividade, ele era professor de história. Bom? E aqui deixo uma imagem também para vocês, né, de uma trincheira, porque o professor Fernando, ele vai comentar com vocês como desenvolveu a atividade no contexto da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês gostem, boa audição. Até mais. Obrigada. Olá, professores, colegas de trabalho. Espero que todos estejam mantendo na medida do possível, a sanidade nessa loucura que está a educação remota e suas exigências hercúleas que estão sendo impostas. Exigências essas que estão denegando nossa visão pedagógica sobre como pensamos o centro de mídias e as macropolíticas educacionais. Não podemos esquecer isso. O quanto isso está sendo sofrível, muitas vezes sem os devidos recursos, seja pela internet, né, pela falta de uma internet boa aos docentes, seja por um computador, seja pelas políticas de valorização real do nosso salário, da nossa profissão. Isso também faz parte de como planejamos uma aula. Não há uma aula em si, destituída de contextos.
creio que essa é uma das bases do que eu irei falar hoje aqui. Tudo está interligado. E para amarrar mais ainda esses elementos interligados, vou explicar o porquê estou falando com vocês. Certo dia fui convidado pela professora Maristela para narrar uma prática que eu fiz em sala de aula, o ano passado. Eu lecionava para os nonos anos e estávamos estudando a Primeira Guerra Mundial. Eu quis primeiro fazer um movimento de sensibilização com os alunos e que não fosse algo somente escrito na lousa ou ficasse no livro, mas que desconcertasse eles no momento mesmo da aula, enquanto a aula fosse sendo elaborada, e os envolvesse. Eu aí então resolvi pesquisar algumas cartas dos jovens que lutaram nas trincheiras, né, no contexto da fase das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E depois eu adaptei essas cartas, ou seja, eu as reescrevi criando alguns elementos cênicos anteriores até a fase das trincheiras, para dar mais dramaticidade às cartas. E fiz com que as cartas se reportassem também à guerra pela Alsácia-Lorena e a questão da paz armada. Mas, para complicar um pouco a aula e, ao meu ver, torná-la mais interessante para os nonos anos, eu copiei a carta na íntegra e coloquei, no Google Tradutor. A carta estava em português, aí ela ficou em francês. E aí eu imprimi tanto na versão português e francês e em uma outra carta que eu achei também da fase das trincheiras de um jovem alemão, eu também fiz o mesmo processo. Eu coloquei no Google Tradutor, aí me veio a versão em alemão. Os alunos iam ler essas cartas, mas na língua original, vernácula. E depois eu iria pedir para uma aluna ir traduzindo simultaneamente para todos os alunos da sala. No dia da aula, coloquei todas as carteiras no centro da sala, levei as cadeiras para perto da lousa e deixei um espaço no fundo da sala, nos cantos da direita e da esquerda. Eu já tinha selecionado os alunos soldados, separei algumas palavras de ordens que eles iam gritar. Essas palavras estavam todas em francês e em alemão. O resto da sala ficava na parte da frente, assistindo a encenação desses alunos soldados e a performance deles, Os dois alunos ficavam no canto lá no canto final da sala e ficavam agachados, reproduzindo, entre aspas, obviamente, as trincheiras. E eles ficavam se ofendendo, em francês e em alemão, ou naquilo que eles conseguiam dizer um ao outro nessas línguas. Então o efeito cômico era muito grande deles tentando falar em alemão e francês. Eles fingiam que atiravam um no outro com o caderno, fazia toda uma encenação. E nisso eu falava pausa, entrava na frente dos alunos e ia narrando um pouco do contexto da fase das trincheiras. Ou seja, quanto ela era longa, como era difícil avançar tanto uma parte quanto outra, e as vivências horríveis que eles tinham dentro das trincheiras. Em um determinado momento, eu fazia outra pausa e o aluno que era soldado alemão se levantava, vinha para a frente da sala, recebia uma carta. A carta era meio que um espelho, era uma carta que ele tinha, era a resposta de uma carta que ele tinha enviado para a mãe dele. Aí a mãe dele, como um espelho, narrava na carta dela, que ela tinha recebido do filho, o espanto e o quanto ela ficou chocada em saber que eles ficavam sem tomar banho por semanas, que a comida era horrível e que eles dormiam entre ratos. Os dizeres da carta primeiro era em alemão e, claro, a comicidade da cena era justamente o aluno falando em alemão e cada frase que ele falava vinha depois outro aluno ou aluna traduzindo a carta.
O aluno soldado depois reclamava em alemão que estava com saudade da casa dele e odiava a guerra, odiava os franceses, os ingleses, chamava os italianos de traidores. E aí ele tinha algumas bolinhas de papéis e jogava no soldado francês e xingava ele em alemão. Xingava entre aspas. Aí eu faço uma segunda pausa dessa cena na sala, né? Os alunos tudo lá na frente. E chamo o soldado aluno para frente, o francês, e ele finge que está escrevendo uma carta e começa a narrar a carta em francês. Aí vocês viram, né? Como é o francês dele. Conforme ele vai narrando a carta, né? Aparece algumas das vivências que acontecem nas trincheiras. E cada frase que ele diz, uma aluna, previamente combinado, traduz logo em seguida o que o soldado, entre aspas, está falando. Fala sobre as condições da trincheira, também mostra o quanto ele tinha alguns sentimentos em comum com um soldado alemão. Ele guarda a carta e envia para o amor dele. Nesse momento dou outra pausa, eu continuo explicando a carta, o contexto da guerra para os alunos, e nisso chega a resposta da carta dele. E nesse momento da resposta, explico a cadeia de alianças da guerra e como isso também influenciou o Brasil, e aí vai. Aí chega a resposta, né? O aluno soldado começa a ler em francês, e cada frase que ele diz em francês, uma aluna vai traduzindo. E mais ou menos para encurtar, a mãe dele diz que está um desemprego enorme na França, que o pai morreu. Aí ele começa a chorar quando o pai dele morre. E aí, por fim, no final da carta, a namorada dele vai casar com outra pessoa. E nisso a molecada da sala geralmente tira sarro, ri, etc e tal. Do outro lado, o alemão tira sarro dele, e aí vai. É um pouco disso que rolou na dinâmica, né, na sala. Acabando ela dura geralmente uma aula inteira. Na outra aula eu trago algumas das armas, fotos das armas da guerra, né, principalmente na fase das trincheiras, o número de mortes. Embora a dinâmica seja lúdica, eu desconstruo esse aspecto de ludicidade para deixar aparecer, para que ela deixe de parecer engraçado, né? Mostrando foto das pessoas que foram desfiguradas, amputadas, o número de morte, né? O gráfico da morte, fala do gás mostarda, do outro gás que nesse momento eu não lembro o nome, que também era muito usado na guerra. E aí eu expliquei, bem, o resumo é isso, né? E eu expliquei para a Maristela quais são os meus diálogos, muito mais da área da filosofia do que da história, né, porque a minha formação principal é filosofia, que eu utilizava para elaborar esses tipos de perspectiva de como lecionar história. E nessa lógica eu expliquei para ela que o escopo de diálogos conceituais e nocionais que eu uso está muito voltado para uma estética de aula que envolva o corpo deles, dos alunos, o meu corpo, que envolva espaços que geralmente não se usam dentro da escola, não fico só em sala de aula, mas a sala de aula eu geralmente desconstruo essa lógica das cadeiras de organização e produzir uma estética que usa o corpo dos alunos, o meu corpo, que envolvam seus anseios, suas paixões, suas dúvidas. Tento mostrar a eles nessa dinâmica, por exemplo, quantos jovens daquela época foram para uma indústria da morte. Depois incentivo eles a escreverem uma carta, como se fosse irmão ou irmã, namorado ou namorada, ou mesmo pai e mãe de um dos jovens. Mostram cartas reais dos jovens da trincheira para eles escreverem. E muitas vezes eles se envolvem mesmo, dando conselho, etc. e tal, nas cartas. As cartas dos casos reais que nós vemos. Essa ideia de trazer o corpo deles, seus desejos, perturbações e alegrias para a aula, é um diálogo que eu faço muito forte com o racionalismo cartesiano.
Tal racionalismo nega a possibilidade das paixões humanas na construção de saberes. Então, para Descartes, né, a ideia clara e distinta, as ideias claras e distintas necessitam apenas de um bom método para serem construídas. E outro diálogo que eu tento desconstruir, né, além dessa cartesiana, é com a ideia do pensador Augusto Comte, do positivismo, enquanto método e proposta de construção de saberes esses que, segundo ele, seriam racionais, positivos, e que teriam uma neutralidade independente da relação dos contextos sociais e históricos. Procuro aliar minhas aulas também, né, como já disse, como sou do campo da filosofia, com a questão deleuziana do pensamento ser produzido na imanência, no contexto singular, e com acontecimentos. E cada qual participa com seu corpo em sala de aula. E que essa aula tente, né? Não estou dizendo que sempre é interessante. Nessa esteira também deleuziana, eu tenho um diálogo muito forte com a concepção de educação menor e educação maior, proposta pelo pensador Silvio Galo, e eu tento transpô-la para a questão, uma espécie de filosofia menor. Uma filosofia feita em sala de aula e que tenta desconstruir as macropolíticas educacionais. Ainda falando dos meus diálogos, né? Misturo isso também com a noção de partilha do sensível do pensador Jacques Rancière, e resumindo assim de uma forma muito, correndo o risco de ser muito simplista, é uma noção que diz que todos possuem capacidade cognitiva de elaborarem saberes, e esses saberes geralmente rompem com aspectos hierárquicos, do tipo o professor sabe tudo e os alunos não sabem nada. A gente constrói junto algum tipo de saber na sala de aula. É claro que a figura do professor é importante para transformar e incentivar esses saberes. E que cada um produz a sua leitura de história com outras histórias e vão construindo algo juntos. E sempre lembrando que esse conhecimento não é neutro. Não tem como prescindir das paixões, dos contextos individuais e sociais. E eu falei para Maristela também que uma questão muito forte para mim em tudo isso é a noção de heterotopia, discutida pelo Foucault, que também é um norteador das aulas, pois uma sala de aula se transforma em um lugar outro, um lugar de desejo, desconstruções, inventividade e criação, onde imaginar é uma possibilidade. Construímos vários lugares, além da sala. A sala de aula é um meio para construir outros lugares e outras possibilidades. E lembro sempre também, né, de outro diálogo, que é com a semiótica produzida pelo Roland Barthes, pois para esse pensador a palavra sabedoria e sabor tem a mesma origem. Então trabalho, né, tento trabalhar os signos das aulas com sabedoria e sabor, e sempre com confrontação do senso comum, com muito respeito ao contexto dos jovens. E com saberes que não sejam, como bem nos alertava Paulo Freire, uma concepção de saberes bancários, transmitidos de forma impessoal e acrítica. Até porque esse tipo de transmissão do conhecimento bancário, né, da transmissão bancária, é uma concepção que serve para uma ideia neoliberal de organização de habilidades, muitas vezes sem conteúdo e que tenta denegar os problemas estruturais que nós docentes enfrentamos e que estão além da sala de aula e que precisam ser inseridos em questões políticas ou políticas pedagógicas. Para finalizar, né, quero deixar muito claro que esse tipo de experimento, né, que eu fiz, ele serviu para mim com muitas ressalvas. E jamais defenderia que outra pessoa, outro profissional, que tem os seus princípios, suas lógicas, os seus diálogos teóricos práticos, que seguissem isso, né? O que eu faço é apenas uma espécie de conversa e estou dividindo
uma experiência que eu dividi com a Maristela. E além disso, né, esse tipo de experimento, fazer um teatro sobre a Guerra das Trincheiras, etc. e tal, fazer carta, modificar a carta. É claro que depois eu explico para eles que eu modifiquei as cartas para dar um tom mais de dramaticidade às representações e tirar o caráter lúdico da coisa depois para mostrar o quanto aquilo tinha muita dor, sofrimento, o quanto quem lucravam eram indústrias macroeconômicas, etc. e tal. Isso serviu para mim. Não tenho a mínima pretensão de fazer uma fórmula ou prescrever uma maneira que seja correta, tá? Meus colegas de profissão, um grande abraço para vocês. Tenho muitas questões ainda por se fazer. Algumas salas foi muito tranquilo, outras já não foi tanto. Então assim, é sempre um movimento. Então, muito obrigado por terem me ouvido, né? Essa conversa. Obrigado pela paciência e um grande abraço a todos.